Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Aprendi a gente vai falar um pouquinho sobre o significado de estoicismo. Mas antes de começar, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com a galera e ativar o sininho das notificações para você aí ficar por dentro de tudo. Vamos nessa? Se você já ouviu falar de estoicismo ou se você não conhece esse termo e quer saber o que significa, fica com a gente até o final. E para começar, eu vou te falar o significado dessa palavra no dicionário. Estoicismo, substantivo masculino. Doutrina fundada por Zenão de Cício, 335 a 264 a.C., e desenvolvida por várias gerações de filósofos, que se caracteriza por uma ética em que a imperpetuabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade. O estoicismo exerceu profunda influência na ética cristã, por extensão, rigidez de princípios morais. O estoicismo é uma escola filosófica helenista fundada na Grécia, em Atenas, por Zenão, no início do século III a.C. O estoicismo é uma corrente que enfatizava a paz de espírito e considerava a autossuficiência seu maior objetivo. Baseou-se na filosofia de influência platônica e no cinismo. O aspecto mais conhecido dessa escola de pensamento é sua perspectiva ética baseada na indiferença. Nela, a filosofia é entendida como um exercício e não como uma atividade meramente intelectual. Esses pensadores acreditavam que tudo o que existe está sob a determinação de uma força cósmica harmônica e que a virtude estaria em viver de acordo com o seu desígnio. Mas para ficar um pouquinho mais fácil de entender, vamos falar das fases do estoicismo. A primeira fase é conhecida como estoicismo antigo, período mais focado na doutrina ética, marcada pelas reflexões de Zenão em Atenas. Ele é indicado como autor de mais de 20 livros, incluindo um escrito nomeado República, no qual defendeu princípios igualitários e foi o primeiro a afirmar a tese central da escola: a vida deve seguir a natureza. É sucedido por Cleantes de Assos, que defendeu o materialismo, afirmando inclusive que a alma é matéria. A segunda fase é chamada de estoicismo helenístico romano. Período mais eclético, marca a entrada do pensamento estoico em Roma, onde se destacaram os filósofos Panécio de Rhodes, Posidônio de Ampameia e Cícero. E a terceira e última fase é conhecida como estoicismo imperial romano, de cunho religioso. Nessa fase consta a maior fonte textual e permite melhor compreensão dos princípios anteriores. Lúcio Anel Seneca é o principal pensador estoico romano dessa época. Mas para ficar um pouquinho mais fácil de entender, vamos falar um pouquinho das características dessa escola de pensamento. Determina atitudes e práticas. A natureza ou o cosmo organiza tudo o que acontece, como um todo ou como um único organismo. A felicidade é alcançada ao se alinhar com o cosmo. Se alinhar com a ordem natural das coisas é possível somente com a racionalidade. É necessário dominar e ou eliminar as paixões. Não se deve querer modificar aquilo que não depende das próprias ações do indivíduo. Importância da ação e da sabedoria individual. Agora que vocês conseguiram compreender um pouquinho o que é o estoicismo, vamos falar seus principais filósofos e pensadores. Zenão de Cício, Panécio de Rhodes, Lúcio Naneu Seneca, Epíteto de Herápolis, Marco Aurélio e Marco Túlio Cícero. Mas se você aí ainda está um pouco confuso quanto a essa escola, eu vou te falar algumas frases que vai te fazer entender um pouquinho melhor o que é o estoicismo. Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa. Em suma, tudo quanto seja ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos. Em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Tampouco posso me exacerbar com o parente, nem odiá-lo, pois nascemos para a ação conjunta,
como os pés, as mãos como as pálpebras. Essa frase é de Marco Aurélio. Outra frase é: então, quem quer que se deseje ser feliz, nem queira, nem evite o que dependa dos outros, senão necessariamente será escravo. Essa frase é de Epíteto. Então, pessoal, resumidamente, o estoicismo defende a ideia de que o universo decorre temporariamente por ciclos que se repetem quando os astros regressam às suas posições primordiais. Cada ciclo é chamado grande ano, ou seja, uma corrente filosófica onde a virtude é considerada suficiente para atingir a felicidade. Além disso, a escola estoica influenciou o desenvolvimento do cristianismo. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho o que significa estoicismo e o que era essa grande escola. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários. Um beijo e até a próxima!